você atingir, então, esse princípio ético. E aí depende muito também de como você faz para chegar até essa areté, até essa virtude, né? Mas a virtude é algo essencial, é algo fundamental que deve ser buscado, né, e praticado. Hoje eu queria falar com vocês, talvez, sobre dois desses representantes. Eu não sei se eu vou conseguir, mas vamos tentar. Falar um pouco sobre Sócrates e um pouco sobre Platão, né? Logicamente, não querendo esgotar esse assunto, porque é impossível. Teríamos uma vida inteira para falar sobre eles e mesmo assim seria impossível, né, dado o tamanho da repercussão que eles têm no mundo das ideias, no mundo do debate filosófico, enfim. Semana passada eu procurei mostrar para vocês como que o estabelecimento da democracia no mundo grego facilitou o aparecimento de um grupo que ganha dinheiro vendendo técnicas de retórica, né? Ensinando a arte da retórica. O problema dessa arte da retórica é que ela não está compromissada com a verdade, e aí a verdade se transforma em algo conveniente, momentâneo, algo que funciona de maneira provisória, de maneira relativa, segundo os meus interesses. É importante a gente ter isso em mente, né? A democracia é uma forma de organização da sociedade, a melhor que a gente já conseguiu, né? Ela é a pior de todas, né? Como dizia Churchill, né? Com exceção de todas as outras. Mas isso quer dizer que a gente tem uma forma que precisa ser cuidada, né? Precisa ser amparada, não pode ser de maneira nenhuma deixada de lado, né? Porque senão a gente abre espaço para os picaretas, para os relativistas, para os mentirosos, para os propagadores de fake news, né? Para os discípulos do Steve Bannon. Então, aí fica difícil a gente, né? E discípulos de Jesus Cristo, pessoas que dizem que são discípulos de Jesus Cristo, na verdade são discípulos do Steve Bannon, né? E endossam essas picaretagens, essas mentiras, né? O tempo todo. É muito difícil, né? Muito difícil dizer que essas pessoas de fato são de Jesus Cristo, né? Muito complicado. Mas esse é o espaço, né? É o espaço no qual o debate político e o debate ético está colocado, né? Porque se põe o elemento da verdade, como se chegar à verdade, qual a consistência dessa verdade, como um elemento central, tá? Então, neste ambiente democrático, mas ao mesmo tempo varrido e o tempo todo acossado pelo relativismo dos sofistas, né, que ganhavam muito dinheiro com esse caos, porque tinham um produto para vender, né, e esse produto era esse pacote né, de técnicas de retórica, né. Percebam que os tempos são muito parecidos, né, onde há democracia, há o espaço, né, para o debate. E o debate, ele comporta verdade e mentira. Ele comporta a verdade e o sofisma, né? O pensamento capcioso. E cabe à população bem informada distinguir uma coisa da outra, né? Saber aquilo que é verdadeiro e aquilo que é mentiroso.
aquilo que é falso, aquilo que hoje a gente chama, né, de fake news, aquilo que a gente entende como algo equivocado, mesmo que apareça num discurso que se diga verdadeiro, né? Então, o cara o tempo todo dizendo que é isso, é aquilo, aquilo outro, os outros é que estão contra mim, né? Mas, na verdade, a gente sabe que a coisa não é tão simples assim. Então, o espaço democrático, ele comporta isso, né? Ele abre espaço. O que não pode é o tecido social ser corroído. O que não pode é essa mentira emplacar e se transformar, então, numa suposta verdade. O que não pode é isso, né? E a luta está exatamente aí, em você lutar com muita força para que esses destruidores da democracia, que é isso que eles são, né? Eles vão minando as bases democráticas com mentiras, 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 reinterpretações, o que valia lá atrás não vale hoje, e novos inimigos vão sendo colocados na cena política, né? Então, sempre tem um inimigo que impede, sempre tem, né? E aí, no final das contas, o que se percebe é que é necessário lutar contra isso, né? Em busca da verdade, combatendo as mazelas desse relativismo e desse uso indevido, né? O nosso tempo ainda tem esse detalhe, que é o uso indevido. Naquela época tinha também, mas hoje, né, o uso indevido da religião. A gente vai ver que o aspecto religioso também aparece como um elemento importante naquele debate do mundo antigo, tá bom? Mas deixadas essas comparações, né, que são bastante interessantes e poderiam ser exploradas de uma maneira mais intensa ainda, mas não é o nosso foco. Vamos falar a respeito de Sócrates, né, como um representante que se opõe a esses sofistas, que se opõe à prática da mentira, que se opõe à prática das fake news, que se opõe, né, à prática do relativismo. Então, quem é Sócrates? Sócrates nasce em 470. Ele nasce, portanto, 40 anos depois do estabelecimento da democracia em Atenas. Neste período, a democracia implantada, né, por volta de 510, 509, alguns falam até 508, antes de Cristo, quando a democracia é estabelecida em Atenas. Depois de 40 anos, todos esses embates, todos esses vícios, todas essas dificuldades que a democracia comporta, né, porque ela permite, ela é o espaço do contraditório, ela é o espaço que congrega grupos diferentes, né? Agora, cabe a ela, através de instrumentos legais, expurgar aqueles que querem destruí-la, né? Ter opiniões diferentes não tem problema nenhum. O problema é quando você usa dessa liberdade para minar o próprio regime, né? E é exatamente esse o perigo, né, que todos nós corremos hoje em dia. Então, muita coisa já havia se cristalizado. A política vinha com uma série de dificuldades, né? E Sócrates vive, então, nesse século V. A sua história é registrada por algumas fontes, né? Algumas mais favoráveis. A mais favorável de todas é, de fato, seu discípulo Platão, né? Xenofonte também fala a respeito de Sócrates, né? E há alguns dramaturgos que também mencionam Sócrates, mas geralmente tentando desqualificá-lo, tentando apresentá-lo como sendo ele o representante dos sofistas, né? Então ele aparece encenado em algumas peças também, enfim. Mas o Sócrates histórico, né, o Sócrates real, que
é muito difícil de ser captado, né? É o mesmo problema do Jesus histórico, né? Este personagem, né, que nos é apresentado por Platão, que aparece em diversos diálogos platônicos, né? Nós sabemos que ele existiu, assim como sabemos que Jesus Cristo existiu, né? Mas a pergunta é possível capturar o histórico no registro, né? É um debate antigo e que vale para vários personagens, né? No nosso caso, como a gente lida com religião, a associação mais próxima é com Jesus Cristo, né? Que também tem esse debate, que é um debate que vem do século XIX, tá bom? Bom, Sócrates viveu no século V, né? Após a implantação e o apogeu da democracia em Atenas, estava sempre nas praças conversando com velhos e moços, nobres e escravos, sempre preocupado com o método do conhecimento, né? E esse método do conhecimento é algo essencial. Certa feita, ele consulta um oráculo e diz que ele é o homem mais sábio. Ele duvida disso, né? E ele começa, então, a perguntar, né, para determinadas pessoas que ele considerava como pessoas até mais sábias do que ele, sobre sabedoria. E ele começa a perceber que essas pessoas, ao responderem, né, elas acabavam comprovando para ele, Sócrates, que elas não eram tão sábias assim. Então, de fato, a sabedoria parece estar exatamente no ponto em que você reconhece todas as suas limitações, né? Por isso a ideia do só sei que nada sei, né? Ou seja, eu sou um eterno aprendiz, eu preciso me colocar nesta condição, eu não posso jamais imaginar que domino todo tipo de conhecimento, porque se for assim, se for dessa maneira, né, eu não saio mais para as praças para conversar com ninguém, eu não tenho, eu não tenho a obrigação, né, de procurar ninguém, porque eu sou o depositário maior de todo o conhecimento. E ele foi compreendendo que aquele oráculo fazia sentido na sua vida somente a partir deste princípio, né? Do princípio da busca, do princípio de alguém que está em busca constante de renovação de conhecimento e disposto a submeter este conhecimento ao debate público, de conversar, de expor ideias, de rever posicionamentos, né? Então, nesse sentido, o só sei que nada sei acaba se tornando uma filosofia de vida, né? Ou seja, como que eu conheço as coisas? Como é possível conhecer as coisas? E é exatamente com essa preocupação e com essa filosofia de vida que ele constrói o seu próprio método de conhecimento, né? Que é dividido em duas partes. A primeira, geralmente conhecida como destrutiva, porque se trata da chamada ironia, e ironia não tem a ver com esse tipo de comportamento que a gente vê hoje, né? Ironia está associado a algo zombeteiro, né? Mas ironia no mundo grego significa perguntar. Então, ele saía pelas praças conversando com jovens, com velhos, com nobres, com escravos, com todo tipo de pessoa, e não estava, diferente dos sofistas, preocupado em ganhar dinheiro com aquilo, né? Em ser monetizado por aquilo, né? Em enriquecer com aquilo. Aliás, essa é
essa é uma grande dificuldade que ele tem, porque todas as vezes que ele volta para casa, sua esposa, né, o cobra de uma maneira muito veemente, né, a Xantipa, o cobra de maneira muito veemente, porque ela achava um absurdo, né, ele não cobrar, já que outros ganhavam dinheiro com isso e ele se recusava a fazer isso. Mas faz parte da essência dele, da própria filosofia que ele defende, né? Que é conversar. E quando ele começa a conversar com as pessoas, ele percebe que as pessoas estão todas ensimesmadas, elas são donas das suas verdades, né? Elas têm certezas absolutas a respeito de tudo. Então, ele propõe um determinado assunto, e esse assunto, sei lá, tem como tema a coragem. Me diga, fulano, o que é coragem? Coragem é isso, coragem é aquilo. E a pessoa citava exemplos e, né, citava autores, dava uma definição baseada no senso comum, até que ele, usando dessa primeira parte do seu método, ele fazia perguntas sobre, né? Porque geralmente é assim. A gente tem certezas e verdades para anunciar para todo mundo, desde que a gente tem um monopólio da fala, né? Quando esse debate sai da esfera do monopólio, e aí vira, de fato, uma conversa, um diálogo, né? Isso acaba sendo um problema. É, é como é como aquele cara, aquele pastor que é muito bom de púlpito, porque ele tem o monopólio da fala, né? Ele tem o monopólio do microfone na mão. E aí ele sobe, aí ele fala, e naquele momento em que ele está falando, lógico, ninguém vai interrompê-lo, afinal de contas é um sermão, e ele vai impondo isso. Agora, coloca esse cara para dar uma aula, e uma aula num ambiente não tão favorável assim, né? Num ambiente hostil, de dificuldades. Aí você começa a perceber que a coisa muda de figura, né? O leão, às vezes, vira um gatinho, né? Por quê? Porque é fácil ter o monopólio da fala e, né, impor as suas verdades sem que haja o contraditório, né? Lembra alguém que foge de debates, enfim, mas é típico, né? É típico dessa postura, assim, né, de gente que fala para os seus, né? E nós, pastores, precisamos tomar muito cuidado com isso, sabe? Porque geralmente nós falamos para os nossos iniciados, né? Nós falamos para os nossos iniciados, e os nossos iniciados estão dispostos a concordar com a gente. Eu quero ver o cara na cena pública, eu quero ver o cara falando num ambiente hostil, eu quero ver o cara falando num ambiente inóspito, e aí tendo que criar pontes para dialogar com essa gente, né? Então, pastores deveriam ser formados como teólogos públicos exatamente para isso, para poderem dialogar fora das zonas de conforto. Falar em zona de conforto é muito simples, qualquer um faz. Isso é técnica, qualquer um pode aprender, né? E aí ficar repetindo jargões, e mais jargões, mais jargões, incorpora trejeitos, imita fulano. É assim que funciona, né? Agora, isso não quer dizer muita coisa, né? No fundo, a gente pode estar simplesmente assumindo uma postura até certo ponto sofista, né? Então, ele se expõe, sai pelas ruas, pelas praças, conversa com todo mundo e pergunta. Na medida em que vai perguntando, aquela verdade absoluta que um sujeito tem é uma verdade que vai se desfazendo, né? Porque a partir de cada pergunta, você tem que remodelar
você tem que refazer o seu raciocínio, tem que repensar as suas verdades, tem que reorganizar as ideias e, às vezes, nesse processo todo, você acaba percebendo que aquela afirmação que você fazia no início é muito frágil, ela é baseada no senso comum, ela é baseada simplesmente, né, numa reprodução não refletida de alguns conceitos que você aprendeu, que você assimilou, mas que você nunca, de fato, gastou tempo para pensar se aquela verdade se sustenta. Talvez ela se sustente só no seu meio, talvez ela se sustente só nesse ambiente favorável, nesse ambiente onde todo mundo está disposto a concordar com você, né? Onde não há nenhum tipo de questionamento, né? Naquele espaço, naquela escola dominical, naquela pregação, né? Ninguém está ali para rebater aquilo, né? E aí você começa a perceber, então, que quando os questionamentos aparecem, as pessoas costumam se enrolar, elas costumam perceber que elas estão numa situação bastante desfavorável. É aí que aparece a segunda parte do método socrático, que é a Professor, parte construtiva. Oi, acho que vai cair. vai cair? Tá bom, a É. gente já volta então. Então vamos parar por aqui, a gente já volta.